Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição número 2 da Escola Sabatina, a mensagem de Hebreus. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na tua presença, meus irmãos e eu nos introduzimos, te adorando em espírito e verdade. Te adorando porque tu és o único Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Na tua presença, imploramos o derramamento do Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos, que ao abrirmos, neste momento, a carta aos Hebreus, o Espírito Santo, que inspirou Paulo ao escrevê-la, venha também nos inspirar e nos iluminar para entendermos as verdades que o Senhor tem para nós nestes últimos dias. Em nome de Jesus aqui pedimos. Amém. A mensagem de Hebreus, o verso áureo, ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote, que se assentou à direita do trono da majestade nos céus. Hebreus capítulo 8, verso 1. Queridos, Paulo entendia o santuário terrestre e entendia também o santuário celestial. Paulo é o autor bíblico que mais fala sobre o santuário celestial, sobre o ministério de Jesus Cristo ali no santuário celestial. Queridos, os judeus ficaram parados no tempo. Eles se concentraram no santuário terrestre, mas não avançaram no conhecimento. Não perceberam a transição do santuário terrestre para o santuário celestial. Rejeitaram o Messias. Rejeitaram o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso, ao rejeitarem o Messias, não perceberam a transição do santuário da terra para o santuário do céu. E eles estão hoje ainda sem rumo, sem orientação, porque estão esperando ainda um Messias. O Messias já veio, é Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, que morreu lá no dia 14, pregado numa cruz, dia 14 de Nisan do ano 31. Queridos, Saulo era um perseguidor da igreja cristã, dos seguidores de Jesus Cristo. Mas Saulo se encontrou com Jesus na estrada de Damasco. E ali, Saulo foi convertido. O Espírito Santo impactou a vida de Saulo, transformou-o em Paulo, o apóstolo dos gentios. E meus queridos, Deus deu para Paulo visões do céu. Deus deu para Paulo o Espírito Santo para que ele entendesse o ministério maravilhoso de Jesus no santuário do céu. É ali que devem se concentrar as nossas atenções, os nossos pensamentos precisam se concentrar no santuário celestial, onde o nosso Senhor Jesus Cristo ascendeu, foi entronizado no ano 31, exatamente no dia do Pentecostes, 50 dias após a ressurreição de Jesus. Jesus foi ali entronizado, ele inaugurou o santuário celestial com o seu próprio sangue. Ali não é um cordeiro animal, ali é o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus que intercede como mediador, mas também ele é o cordeiro, ele é a vítima. É com o seu próprio sangue, não sangue de animais, mas o seu próprio sangue, que foi derramado por você e por mim na cruz do Calvário. Queridos, a maioria esmagadora dos cristãos, eles não entendem o santuário celestial. Não perceberam, assim como os judeus também não perceberam, a transição do santuário da terra para o santuário celestial. Porque não entendem as profecias. Em Daniel capítulo 9, verso 24, fala que no final das 70 semanas separadas para o povo judeu, no final dos 490 anos, que acabaram no ano 34, queridos, Jesus Cristo, nesta última semana das 70, ali diz em Daniel 9, 24, Jesus Cristo ungiria o Santo dos Santos. Jesus Cristo, o Messias, ao morrer, ressuscitou, subiu ao céu, foi entronizado no santuário do céu e ele ungiu o Santo dos Santos, o Santíssimo do Santuário Celestial. E queridos,
Jesus exerceu este ministério sagrado no santuário celestial como mediador nosso no lugar santo desde o ano 31 até o ano de 1844. Em 1844, ele iniciou o juízo celestial no Santíssimo do Santuário Celestial. Que verdade profunda é essa do Santuário Celestial? A doutrina do Santuário Celestial, ela abarca, ela envolve todas as outras doutrinas, todos os outros temas bíblicos, todos estão embutidos dentro da doutrina do Santuário Celestial. É o plano da salvação, é o ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Um documento judaico escrito algumas décadas depois do surgimento da carta aos Hebreus, por volta do ano 100 depois de Cristo, contém uma oração. E nesta oração diz assim: tudo isso eu disse diante de ti, Senhor, porque disseste que foi para nós que criaste este mundo. E agora, ó Senhor, eis que essas nações, consideradas nada, dominam sobre nós e nos devoram. Mas nós, o teu povo, a quem chamaste de primogênito, unigênito, zeloso por ti e muito querido, fomos entregues em suas mãos. Queridos, os leitores de Hebreus provavelmente tenham sentido algo semelhante ao que foi mencionado nesta oração. Se eram filhos de Deus, por que estavam passando por tanto sofrimento e perseguição? Paulo escreveu a carta aos Hebreus para fortalecer a fé dos crentes em meio às provações. Ele lembrou a eles, e por extensão lembrou a você e a mim também, que as promessas divinas serão cumpridas por meio de Jesus Cristo, que está sentado à direita do Pai e que em breve nos levará para casa, a casa do Pai. Enquanto isso, Jesus é o mediador das bênçãos do Pai para nós. Portanto, precisamos nos apegar à nossa fé até o fim, à fé em Jesus Cristo como nosso mediador e nosso sumo sacerdote também. Na parte de domingo, Jesus é nosso Rei, o Rei dos Reis. Queridos, Jesus Cristo será o Rei dos Reis na nova terra. A nova terra estará dividida em 12 supernações. 12 supernações que levarão o nome das 12 tribos de Israel. E em cada uma destas supernação terá um rei. Serão então 12 reis. Conforme diz aqui em Mateus capítulo 19, abra sua Bíblia, em Mateus capítulo 19. Aqui nós lemos no capítulo 19 de Mateus, no verso 27 e 28. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? E Jesus disse-lhes: em verdade vos digo, que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Os 12 apóstolos se assentarão em 12 tronos. Eles serão os reis das 12 tribos, julgarão Israel na nova terra. Queridos, Jesus Cristo é o Rei dos reis. É o rei de todos os outros 12 reis. Por isso, quando você lê Apocalipse capítulo 21, você pode entender que os reis da terra trarão sua honra e sua glória ao Rei dos reis, semana após semana, sábado após sábado. Apocalipse capítulo 21, nós lemos aqui no verso 23 e 24. E a cidade, falando da Nova Jerusalém, não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado e o Cordeiro é a sua lâmpada, Jesus. E o verso 24, e as nações andarão à sua luz. Que nações? As 12 nações, que recebem o nome das 12 tribos, cujos nomes estão nas 12 portas da Nova Jerusalém. Cada nação entra por uma porta para adorar a Deus de sábado em sábado e de lua nova em lua nova. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra. Que reis? Os 12 reis, os 12 apóstolos, que se assentarão em tronos para liderar as 12 tribos de Israel na nova terra.
e os reis da terra trarão para ela a sua honra e a sua glória. Queridos, aqui está, Jesus Cristo, ele se tornou um de nós, para ser o nosso Salvador, mas também para ser o nosso Rei. Ele é o nosso Rei, o Rei dos Reis. O ponto principal de Hebreus é que Jesus é o governante, é o Rei que está sentado à direita do Pai, exatamente como diz em Hebreus capítulo 8 e o verso 1. Em Hebreus capítulo 8, verso 1, menciona que Jesus Cristo está sentado à direita do Pai. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está sentado nos céus à direita, à destra do trono da majestade. Jesus Cristo, ele é o governante, ele é o Rei, ele é quem dirige o juízo celestial, é ele que defende o Pai. Queridos, como Deus, Jesus sempre foi soberano do universo, mas quando Adão e Eva pecaram, Satanás se tornou o príncipe deste mundo. Aquela autoridade, aquela soberania que Deus tinha dado para Adão sobre o planeta Terra, sobre a família humana, Satanás reivindicou para si, porque Adão pecou e Adão se tornou submisso a Satanás. Queridos, a Bíblia diz em João capítulo 12, verso 31, João capítulo 12 e o verso 31, abra sua Bíblia. João capítulo 12, o verso 31. Agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. Jesus Cristo veio, se tornou um de nós, morreu por nós, ressuscitou, subiu ao céu, foi entronizado no santuário do céu. Em 1844 iniciou o juízo celestial, por isso diz aqui, agora é o juízo deste mundo. Começou em 1844. Todos os ímpios, todos os justos, todos os seres humanos estão sendo julgados. Os que estão no livro da vida e mantêm o seu nome no livro da vida, eles serão salvos. Aqueles cujos nomes nunca entraram para o livro da vida estarão perdidos. Queridos, agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. O príncipe deste mundo ainda é Satanás, porque o juízo está ocorrendo no céu, mas quando terminar o juízo, Jesus Cristo voltará. Voltará para buscar a sua igreja e arrebatá-la para o céu. E então aprisionará Satanás, prenderá Satanás por 1000 anos, para que no final dos 1000 anos Satanás seja queimado, morto com todos os seus demônios e com todos os ímpios. O príncipe deste mundo continua sendo o príncipe deste mundo, Satanás, até terminar o juízo e até a segunda vinda de Jesus. Na segunda vinda de Jesus Cristo, Jesus colocará um ponto final na história iníqua de Satanás. Por isso diz aqui que ele será expulso, o príncipe deste mundo será expulso. Nós lemos também em João capítulo 14 e o verso 30. João 14, verso 30. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. Falando, Satanás se aproxima de mim, mas ele não tem nada em mim. Por quê? Porque Jesus não tinha pecado. Satanás só tem domínio sobre aqueles que pecam. Se você não peca voluntariamente, meu irmão, Satanás não tem poder e domínio sobre você. Ah, mas eu tenho a natureza pecaminosa, você pode dizer. Eu tenho a natureza pecaminosa, então Satanás tem o domínio sobre mim. Não, isso não é verdade. Você e eu temos a natureza pecaminosa, mas ela não prevalece na nossa vida. Ela está suplantada, ela está dominada pela natureza santa e espiritual de Jesus, gerada em você e em mim pelo Espírito Santo. E prevalece na nossa vida a natureza santa de Jesus. A natureza pecaminosa está dominada, está suplantada, até que um dia ela seja destruída, quando o nosso corpo, que é mortal, for revestido da imortalidade, e o nosso corpo, que é corrupto, se revestir da incorruptibilidade. Então sim, queridos, nós não vamos ter a natureza pecaminosa mais, nem mesmo suplantada. Nós vamos ter somente a natureza santa e espiritual de Jesus para todo sempre. Por isso, queridos, se você peca voluntariamente, Satanás tem poder e domínio sobre você. Mas se você tem natureza pecaminosa, como eu tenho,
mas você não peca voluntariamente, então Satanás não tem poder e domínio sobre você. Aleluia! Por isso não tinha domínio sobre Jesus, porque Jesus não pecava voluntariamente e nem involuntariamente. Lembre-se disso. Jesus nem pecava voluntariamente e nem pecou também involuntariamente. Jesus não tinha pecados conscientes e Jesus também não tinha pecados inconscientes. Esta é a diferença de Jesus e de você e de mim. Por quê? Ele foi gerado santo, nasceu santo. Nós não fomos gerados santos no ventre da nossa mãe. Mas Jesus nasceu santo e continuou santo a vida toda. Ele não tinha pecados conhecidos e nem desconhecidos, nem pecados conscientes, nem pecados inconscientes. Mas, queridos, Satanás só tem domínio sobre aqueles que pecam conscientemente. E somente os pecados conscientes podem ser confessados. E somente os pecados conscientes, se não forem confessados, levarão você ou a mim à perdição. Deus não pode perdoar pecados conscientes se não forem confessados. Queridos, Jesus Cristo diz que Satanás é o príncipe deste mundo, mas ele não precisa ter domínio sobre nós. Se nós vivermos em Cristo Jesus, Jesus veio e derrotou Satanás na cruz. Jesus derrotou a Satanás no deserto da tentação. Jesus derrotou a Satanás também no jardim do Getsêmani, e Jesus derrotou a Satanás na cruz, e Jesus derrotou a Satanás na manhã de domingo, quando ressuscitou, deixando o túmulo aberto, a sepultura vazia, como a ressurreição e a vida. Jesus é o vitorioso. Recuperou Jesus o direito de governar sobre aqueles que o aceitam como Salvador. Queridos, Hebreus capítulo 1 e os versos 5 a 14 nos falam sobre este Jesus Cristo que governa e que reina, o Jesus Rei. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 1 e vamos ver então os versos 5 até o verso 14. Hebreus capítulo 1 e os versos 5 até o verso 14. Aqui nós lemos: porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei? Nenhum anjo é filho de Deus. Anjos não foram gerados, anjos foram criados, mas o Filho de Deus foi gerado, por isso, e foi gerado pelo Espírito Santo, por isso é filho de Deus, filho unigênito. E você e eu, será que nós fomos gerados? Sim, nós fomos gerados, primeiramente no ventre da nossa mãe, gerados de um pai pecador e uma mãe pecadora. Mas, queridos, quando nós conhecemos a Jesus e abraçamos a Jesus, nós somos gerados espiritualmente pelo Espírito Santo. Então, somos também filhos e filhas de Deus. Porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei? A nenhum anjo. Só fala isso de Jesus. E outra vez, eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Aleluia! O título pai e o título filho é o título que eu tenho. Eu sou pai, e a minha esposa é mãe, eu tenho os meus filhos, Anderson e Evelyn. Queridos, esse título de pai, de mãe, de filho, eles só se completam, só se cumprem quando a gente, não somente quando a gente se casa. Quando a gente se casa, ainda a gente não é pai e não é mãe, mas quando você se torna pai é quando nasce o filho. E o Filho unigênito de Deus nasceu, não foi criado, ele nasceu, gerado pelo Espírito Santo. Lá em Lucas capítulo 1, verso 35, diz que ele foi gerado no ventre da Virgem Maria. Ali se cumpriu a profecia de Deus como Pai e o Deus Filho, recebendo o nome de Jesus. O santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Queridos, e outra vez, diz aqui Hebreus 1, 5, e outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, quando é que Deus introduziu Jesus Cristo, Filho de Deus? Quando é que ele foi introduzido no mundo? Quando ele foi gerado da Virgem Maria. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Anjo não adora anjo, mas anjos adoram Deus.
E eles adoraram o Filho de Deus, porque o Filho de Deus é Deus. Como é que o Filho de Deus não é Deus? Ora, os meus filhos são humanos porque eu sou humano. Pais humanos geram filhos humanos. Um pai divino gera um filho divino. Quando eu falo que o Filho de Deus é divino, eu estou falando que o Filho de Deus é Deus. Queridos, por isso aqui foi dada a ordem: todos os anjos de Deus o adorem. E o verso 7. E quanto aos anjos diz: o que de seus anjos faz ventos e de seus ministros labareda de fogo. E agora o verso 8. Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Do Filho, o que o Pai está falando do Filho? Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Deus o Pai está falando que o Deus Filho é Deus e o trono dele subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o centro do teu reino. Há muitos que não creem que Jesus é Deus. Os testemunhas de Jeová não acreditam que Jesus seja Deus, com D maiúsculo. Por isso, em João capítulo 1, verso 1, na Bíblia dos testemunhas de Jeová, a palavra Deus, quando fala do verbo que é Deus, eles colocaram um D minúsculo, porque eles não creem que Jesus seja Deus. Mas a Bíblia ensina e nós queremos que Jesus é Deus. Queridos, aqui o verso 9 diz: amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Verso 10. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Este Deus, chamado de Deus Filho, que ao nascer da Virgem Maria recebeu o nome de Jesus, ele é o Criador dos céus e da terra, porque diz aqui: tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Lá em João capítulo 1, verso 1 até o verso 3, fala que o verbo, que é Deus, fez todas as coisas, e nada do que foi feito sem ele se fez. Então foi o Criador dos céus e da terra, o verbo, que se tornou carne, João 1,14, e se tornou um de nós. Aqui diz no capítulo 1 de Hebreus, e o verso 2, diz que Deus, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. O Pai constituiu o Filho herdeiro de tudo, e por quem fez também o mundo. Ou seja, o Pai criou o mundo, mas através do Verbo, através do Filho, por quem fez também o mundo. Verso 3, capítulo 1 de Hebreus, verso 3, o qual, sendo o resplendor da sua glória, vendo a glória do Filho, você está vendo a glória do Pai, e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados. Este Criador dos céus e da terra, foi ele que fez a purificação dos nossos pecados, morrendo na cruz do Calvário, derramando o seu sangue como Cordeiro de Deus. E depois de ter morrido na cruz, aqui diz o capítulo 1, verso 3 de Hebreus, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra, à direita da majestade nas alturas. Queridos, é este Jesus Cristo, o nosso Deus e Salvador. Agora, Hebreus capítulo 1 e o verso 11. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles como roupa envelhecerão. E como um manto os enrolarás, e como um vestido se mudarão, mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Por que os teus anos não acabarão? Porque Jesus é Deus eterno. E o verso 13. E a qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés? Isso Deus não falou para um anjo, isso Deus falou para o seu Filho, para o nosso Salvador. Verso 14, não são porventura, falando dos anjos, não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Queridos, os anjos vivem para servir ao chefe. O chefe, o arcanjo Miguel, é Jesus Cristo, chefe dos anjos. E os anjos vivem para servir os irmãos de Jesus. Você e eu somos os irmãos de Jesus Cristo. Esses versos que nós lemos em Hebreus capítulo 1, verso 5 até o verso 14, estão organizados em 3 seções.
cada uma apresenta um aspecto da cerimônia de entronização do Filho. Primeiro, Deus adota Jesus como seu Filho real, Hebreus 1, verso 5. Segundo, Deus apresenta o Filho à corte celestial que o adora, Hebreus 1, verso 6 e verso 8, enquanto o Senhor proclama o governo eterno do Filho. Terceiro, Deus entroniza o Filho à verdadeira atribuição de poder. Aqui diz em Hebreus 1, verso 13 e 14. Uma das crenças mais importantes do Novo Testamento é que em Jesus Deus cumpriu suas promessas a Davi. Deus disse que o cetro nunca seria tirado da tribo de Judá. E Davi é da tribo de Judá. E Deus prometeu um rei para a tribo de Judá. Jesus nasceu da linhagem de Davi na cidade de Davi. Durante o seu ministério, frequentemente o chamavam de filho de Davi. Ele foi executado sob a acusação de afirmar ser o rei dos judeus. Pedro e Paulo pregaram que Jesus ressuscitou da morte, em cumprimento das promessas feitas ao rei Davi. E João identificou Jesus como o leão da tribo de Judá, conforme diz Apocalipse 5, verso 5. Hebreus, é claro, concorda com esse conceito. Deus cumpriu suas promessas a Davi em Jesus Cristo. Deu a ele um excelente nome, o adotou como seu próprio filho, estabeleceu seu trono para sempre e o assentou à sua direita. Além disso, Jesus conduz o povo ao descanso de Deus e é o edificador da casa de Deus. Jesus, então, meu querido irmão, minha querida irmã, é rei, governante, legítimo, que faz guerra contra Satanás, o usurpador. E ele venceu a Satanás. Ele é o rei dos reis. Aleluia! Na parte de segunda-feira, Jesus é nosso mediador. Louvado seja Deus! Jesus não é somente um rei, mas um rei mediador, que intercede por você. Ele foi tipificado por Moisés. Moisés era o mediador entre o povo de Israel e Deus. O povo de Israel disse: não falemos diretamente com Deus, mas você fala com Deus e você é o nosso mediador intermediário. Queridos, Jesus é o único mediador. Ele foi tipificado por Moisés, foi tipificado por Arão, pelos filhos de Arão, que eram mediadores entre o povo e Deus. Mas no Novo Testamento, no santuário celestial desta nova aliança, só existe um mediador entre Deus e os homens. E eu quero que você abra agora a Bíblia em primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. A primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, o verso 5 e 6. Aqui nós lemos: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Ele morreu como Cordeiro de Deus na cruz do Calvário. Ali foi o altar de sacrifício do santuário celestial. A cruz do Calvário, o monte do Calvário, foi o altar de sacrifício do santuário celestial, onde morreu não um animal, mas o Filho de Deus. Depois de ter morrido no pátio do santuário celestial, o pátio do santuário celestial é o planeta Terra, depois de morrer exatamente sobre o altar de holocausto do santuário celestial, foi o monte do Calvário. Depois de morrer, derramar o seu sangue, ele ressuscitou e ele subiu ao céu. E lá no céu, ele deu início à segunda fase do seu ministério. A primeira fase do ministério de Jesus é quando ele morre como Cordeiro de Deus. Mas a segunda fase do ministério de Jesus é quando ele é entronizado no céu e passa a exercer a função de mediador nosso entre Deus e os pecadores. No lugar santo do santuário celestial, Jesus exerceu a função de mediador por mais de 1800 anos, até chegar o momento em que, em 1844, ele adicionaria mais uma função. Não deixaria de ser mediador, mas se tornaria também juiz do juízo celestial. Por isso diz aqui, capítulo 2, verso 5 da primeira carta a Timóteo: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Eu não preciso de mediadores na terra. Queridos,
foram criados muitos santos mediadores. A Igreja de Roma criou centenas e centenas de santos mediadores, impedindo as pessoas de irem até Jesus. Você só pode ir a Jesus como mediador entre Deus e os homens. É a Ele que você e eu temos que confessar os nossos pecados. E é pelo sangue de Jesus que nós somos perdoados e purificados dos nossos pecados. Bendito seja Deus por este mediador maravilhoso. Essa é a boa notícia, que Deus enviou seu Filho para nascer como filho de Davi, e ele é perfeitamente fiel. Portanto, Deus é capaz de cumprir nele todas as promessas que fez para o seu povo. Quando Deus abençoa o rei, todo o povo compartilha dos benefícios. É por isso que Jesus é o mediador das bênçãos divinas para nós. Ele é o mediador na medida em que é o canal pelo qual flui a bênção divina. Nossa esperança final de salvação está somente em Jesus e no que Ele fez na cruz por nós e continua fazendo por nós como mediador nosso no santuário celestial. Aleluia! Na parte de terça-feira, Jesus é o nosso campeão. Jesus nunca conheceu derrota. No céu ele venceu a Satanás. Apocalipse capítulo 12 fala que Jesus Cristo venceu a Satanás. Interessante, queridos, que Lúcifer levantou acusações contra o Deus Pai. E o Deus Pai não se defendeu, mas o Deus Filho se levantou em defesa do Pai. Por isso houve guerra no céu, houve batalha no céu. Quando Jesus Cristo, que é chamado com o seu nome de guerra, Miguel é o nome de guerra de Jesus, Miguel reuniu os 2/3 de anjos e lutou contra Satanás, que tinha 1/3 dos anjos ao lado dele. Por isso houve batalha no céu, quando Lúcifer acusou o Pai, e o Filho se levantou em defesa do Pai. Queridos, aqui diz que Jesus Cristo foi o campeão nesta guerra no céu. Apocalipse capítulo 12, vamos ler então o verso 7. E houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos. E o verso 8, mas não prevaleceram. Satanás e os seus anjos não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Aleluia! Jesus foi o campeão na luta contra Satanás lá no céu. Mas, queridos, quando Adão e Eva pecaram, eles transferiram para Satanás a autoridade que Deus tinha dado a Adão sobre o planeta Terra e a família humana. E Satanás se tornou o príncipe deste mundo, se tornou o representante da família humana. Por isso, quando você lê o livro de Jó, capítulo 1 e capítulo 2 de Jó, você percebe que quando existiam concílios no céu, quando Deus reunia lá no céu todos os representantes de todos os mundos criados, lá ia também Satanás representando o planeta Terra. Capítulo 1 de Jó explica isso. Por quê? Adão, ao pecar, transferiu para Satanás a autoridade e o domínio do planeta Terra. Então o Filho de Deus veio ao planeta Terra, tornou-se um de nós, para viver aqui, para morrer aqui, morrer sem pecado, para poder resgatar com seu próprio sangue a família humana. Jesus Cristo foi o campeão no céu. Jesus Cristo foi o campeão no deserto da tentação. Durante 40 dias, 40 noites, não comeu e não bebeu. E ali ele foi tentado durante 40 dias, mas não pecou. Ele venceu a Satanás. Ele foi o campeão no deserto durante os 40 dias. Jesus Cristo foi campeão porque venceu a Satanás, porque não pecou durante todos os 33 anos que ele viveu na terra. E lá no jardim do Getsêmani, ele foi campeão porque ele suou sangue, mas não pecou. E ele foi campeão na cruz do Calvário, porque ele morreu pelos nossos pecados, porque ele não tinha pecados dele para morrer. Ele morreu pelos nossos pecados. Por isso, quando Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, ele esmagou a cabeça da serpente. Ele foi campeão.
Ele foi campeão quando ressuscitou daquela sepultura selada com selo romano. Ele saiu do túmulo pela vida que em si mesmo havia, porque Jesus Cristo é Deus. A natureza humana e a natureza divina estavam presentes numa só pessoa, chamada Jesus. Morreu a natureza humana, a natureza divina não morreu. E ele saiu do túmulo pela vida que em si mesmo havia. E olhando para o túmulo aberto, ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Meus queridos, Jesus foi campeão ao ressuscitar da morte. Satanás não queria que Jesus ressuscitasse da morte, porque se ele continuasse morto, ele não poderia interceder por você, não poderia ser mediador seu e meu. Queridos, Jesus Cristo ressuscitou e subiu ao céu para ser o nosso mediador. Ele é o nosso campeão. Agora eu convido você para ler Hebreus capítulo 2, abra sua Bíblia. Em Hebreus capítulo 2, vamos ver os versos 14 a 16. Hebreus capítulo 2 e os versos 14 a 16. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Jesus Cristo era da linhagem de Davi, e Davi era da tribo de Judá. José e Maria eram da tribo de Judá. Por isso, queridos, visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Jesus, participou das mesmas coisas, para que, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Ele veio para ser campeão. Ele veio para vencer Satanás e resgatar a família humana, o planeta Terra. Por isso diz aqui, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Jesus, ao morrer, esmagou a cabeça da serpente. A cabeça da serpente não será esmagada, meu querido irmão, minha querida irmã. Ela já foi esmagada. Todas as ações de Satanás, nesses últimos 2000 anos, são ações de alguém cuja cabeça já foi esmagada. Você percebe que quando a cabeça de uma serpente é esmagada, a serpente continua se movimentando, continua se batendo, mas quando a cabeça foi esmagada, já não tem mais esperança para a serpente. Ela vai morrer. E assim também Satanás teve a sua cabeça esmagada na cruz do Calvário. Ele está se batendo. Ele ainda produz muito mal. Ele ainda é venenoso. Mas, queridos, não tem mais solução para Satanás. A cabeça dele já foi esmagada na cruz do Calvário. Por isso diz aqui, Hebreus capítulo 2, verso 14. Visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Jesus, participou das mesmas coisas. Para que pela morte, ele morreu na cruz, sim, ele aniquilasse o que tinha o império da morte. Quando Jesus morreu na cruz sem pecado, ele aniquilou o que tinha domínio sobre a morte, que é Satanás, que é o diabo. E livrasse todos os que por meio da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Jesus morreu para nos libertar da escravidão do pecado, para nos libertar da servidão a Satanás. E o verso 16, porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Jesus não veio à terra para ser um anjo vivendo na terra. Ele veio à terra para ser um membro da família humana, da linhagem de Davi, da tribo de Judá, descendente de Abraão. Ele é a semente da mulher que esmagou a cabeça da serpente. Jesus Cristo. Queridos, Hebreus capítulo 2 e os versos 14 a 16 descreve Jesus como o campeão dos fracos seres humanos. Cristo enfrenta e derrota o diabo num combate solo e nos livra da escravidão. Essa descrição lembra a batalha entre Davi e Golias. Davi estava ali representando Jesus, matou Golias. Golias representa Satanás. Jesus Cristo é o campeão. E agora eu convido você para ler também Isaías capítulo 42, verso 13. Isaías capítulo 42 e o verso 13. Aqui nós lemos: o Senhor como poderoso sairá, como homem de guerra despertará o zelo, clamará e fará grande ruído e sujeitará os seus inimigos. Uma profecia aqui de Isaías 42 falando, uma profecia messiânica, o servo do Senhor, falando que Jesus Cristo veio para ser poderoso, para ser vencedor, para combater os seus inimigos.
E o inimigo número 1 é Satanás. Você pode ler também Isaías capítulo 59. Isaías capítulo 59 e os versos 15 a 20. Aqui nós lemos: sim, a verdade desfalece, e quem se desvia do mal arrisca-se a ser despojado, e o Senhor ouviu e pareceu mal aos seus olhos que não houvesse justiça. E viu que ninguém havia, e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. Porque se revestiu da justiça como de uma couraça, e pôs o elmo da salvação na sua cabeça, e tomou vestidos de vingança por vestidura, e cobriu-se de zelo como de um manto. Conforme forem as obras dele, assim será a sua retribuição: furor aos seus adversários, e recompensa aos seus inimigos. As ilhas dará a ele a sua recompensa. Então temerão o nome do Senhor desde o poente, e a sua glória desde o nascente do sol. Vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira, e virá um Redentor a Sião, e aos que se desviarem da transgressão em Jacó, diz o Senhor. Ainda lemos aqui em Isaías 49, verso 25, mas assim diz o Senhor: certamente os presos serão tirados do valente. Jesus veio para libertar os presos das mãos de Satanás, e o despojo do tirano será resgatado, porque eu lutarei contra os que lutam contra você e salvarei os seus filhos. Como cristãos, muitas vezes pensamos que lutamos sozinhos contra Satanás. Não, meu querido irmão, você não luta sozinho contra Satanás. Você está escondido em Jesus Cristo. Quando lemos Efésios capítulo 6, versos 10 a 18, Efésios capítulo 6, abra sua Bíblia, Efésios capítulo 6 e os versos 10 a 18. Aqui nós percebemos que a luta não é nossa, a luta é de Jesus, e ele já teve a vitória. Pela fé em Jesus nós obtemos a vitória que ele já conquistou. É a vitória de Jesus que é transferida para você e para mim, pela fé em Jesus. Por isso diz aqui em Efésios capítulo 6, versos 10 em diante: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Para vencer a Satanás, você e eu precisamos ter a armadura de Deus. Não é uma arma nossa, é uma arma de Deus colocada, revestida em nós. Verso 12: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Você não luta contra homens e mulheres, você luta contra Satanás, o príncipe dos demônios. Não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo isto, fiquem firmes. Tomar e se revestir da armadura de Deus e ficar firmes. Queridos, diz aqui o verso 14: estejam, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade é para cingir os nossos lombos, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na pregação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Revestir-se de toda a armadura de Deus, e depois, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Depois de você se revestir de toda a armadura de Deus, você não pode esquecer a última coisa, que está no verso 18: orando em todo o tempo, vivendo uma vida de oração, de completa dependência de Jesus Cristo. Lembrando que Jesus é o campeão, e nós estamos fiados, estamos confiados, estamos protegidos, estamos amparados pelo campeão, Jesus Cristo. Por isso, meu querido, a vitória é certa, porque não é a vitória sua, é a vitória de Jesus, que já foi paga na cruz do Calvário, já foi conquistada.
Você só se apossa desta vitória de Jesus pela comunhão com Jesus Cristo, pela fé em Jesus Cristo. Tenha certeza de que esta vitória de Jesus já é sua. Aleluia. Na parte de quarta-feira, Jesus é o nosso sumo sacerdote. Jesus é mediador? Sim, aleluia. 1 Timóteo 2, verso 5. Um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Mas Jesus não é só mediador, ele é também sumo sacerdote. Sumo sacerdote é aquele que trabalha no Santíssimo do Santuário Celestial. Lembre-se, no Santuário da Terra, só o sumo sacerdote entrava no Santíssimo um dia no ano, que era o dia 10 do 7º mês, no dia da expiação, no dia do juízo do povo de Israel, que acontecia anualmente no dia 10 do 7º mês. O sumo sacerdote entrava no Santíssimo com o sangue de um bode que representava Jesus. Eram 2 bodes, um representando Satanás, outro representando Jesus. O bode que representava Jesus era morto, o outro que representava Satanás não era morto. O sangue do bode que representava Satanás não era derramado. Portanto, a purificação do santuário terrestre era feita pelo sangue do bode que representava Jesus. Ele é aquele que nos redime com o seu próprio sangue. Não tem nada a ver com o sangue do bode que representa Satanás. Satanás nunca derramou sangue por você. Satanás é inimigo seu, inimigo dos que amam Jesus e é inimigo também dos ímpios. Satanás não é amigo de ninguém. Queridos, a Bíblia fala que Jesus é o sumo sacerdote no santuário celestial. É ele que oficia o juízo celestial. É ele que recebe da mão do Pai o livro selado com 7 selos. Lembram-se vocês de Apocalipse capítulo 5, verso 5 até o verso 7, menciona que João chorava e o ancião disse para João: não chore, eis aí o leão da tribo de Judá. E ele entrou na presença do Pai no Santíssimo, recebeu o livro selado com 7 selos, e ele tem autoridade, porque ele morreu e ressuscitou. Ele tem autoridade para abrir o livro selado com 7 selos e oficiar o juízo celestial. Ele é o sumo sacerdote no santuário celestial. Ele não é da linhagem de Arão. Jesus não era da tribo de Levi, não era da linhagem de Arão. No santuário da terra, ele não poderia ser nem mesmo sacerdote. Mas no santuário celestial, não precisa ser da linhagem de Arão. No santuário celestial, o sacerdote e sumo sacerdote, ele pertence à linhagem de Melquisedeque. Melquisedeque não era da tribo de Levi. Quando Melquisedeque viveu, nem existia a tribo de Levi ainda, porque Melquisedeque foi contemporâneo de Abraão, não existia Levi ainda. Mas Melquisedeque foi constituído como sacerdote do Deus Altíssimo por ordem direta de Deus. Assim também, queridos, Melquisedeque é um tipo de Jesus Cristo. Melquisedeque não é o Espírito Santo, Melquisedeque não é Jesus, mas Melquisedeque é um símbolo, é um tipo de Jesus Cristo, que seria constituído juiz, sumo sacerdote e mediador nosso, por ordem direta de Deus, sem pertencer à linhagem de Levi, sem pertencer à família de Arão. Ele foi feito sacerdote nosso da mesma forma como Melquisedeque foi, por ordem direta de Deus, e não por genealogia sacerdotal. Aleluia! A Bíblia fala que Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote. Abra a Bíblia em Hebreus capítulo 4 e o verso 14. Hebreus capítulo 4 e o verso 14. Aqui nós lemos: visto que temos um grande sumo sacerdote, aleluia, é Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, ou seja, no santuário do céu, retenhamos firmemente a nossa confissão. Santuário do céu. O céu parece muito vago se nós não entendemos o santuário. Queridos, o santuário celestial está no céu, mas não está em qualquer lugar do céu, está na Nova Jerusalém, porque na Nova Jerusalém está o trono de Deus. A Nova Jerusalém é o santuário celestial, e a Nova Jerusalém vai descer do céu no final dos 1000 anos. O santuário celestial vai descer do céu no final dos 1000 anos, porque a própria Nova Jerusalém, onde está o trono de Deus, é a casa de Deus.
Por isso Apocalipse 21, verso 1, verso 2 e 3, diz que a Nova Jerusalém desce do céu e ali está o tabernáculo de Deus, a casa de Deus com o seu povo. A casa de Deus, a casa onde Deus habita, é a Nova Jerusalém, é o santuário celestial. Assim como no santuário terrestre, o Shekinah, a glória de Deus se manifestava no lugar santíssimo, no santuário celestial, a glória de Deus se manifesta no santíssimo do santuário celestial, porque ali está o trono de Deus, queridos, e o trono de Deus está dentro do santíssimo do santuário celestial, que por sua vez está dentro da Nova Jerusalém. É ali que nós vamos adorar a Deus de sábado em sábado, de lua nova em lua nova, na nova terra. Queridos, tudo faz sentido, a Bíblia explicando a Bíblia. Aqui diz em Hebreus capítulo 4 e o verso 15, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porém um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Aleluia e aleluia. Jesus Cristo entende as suas lutas, seus sofrimentos, a guerra contra o pecado. Jesus entende este drama contra o pecado, porque ele passou pelo mesmo caminho. Aqui diz, ele pode se compadecer das nossas fraquezas, porque ele em tudo foi tentado, mas não pecou. E o verso 16, cheguemos pois com confiança ao trono da graça. Cheguemos pois com confiança ao santuário celestial. Pela fé, os nossos pensamentos se elevam até o santuário celestial, onde junto ao altar de incenso, Jesus intercede por você com aquele grande incensário de ouro, colocando muito incenso dentro do incensário de ouro, ele intercede pelos filhos de Deus. Queridos, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Meu querido irmão, Hebreus capítulo 5 e o verso 1 até o verso 4. Hebreus capítulo 5 e os versos 1 até o verso 4. Porque todo sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados. Um anjo não poderia ser intercessor e mediador entre os pecadores e Deus, porque o mediador tem que pertencer à família daqueles por quem ele está intercedendo. Jesus, para ser o nosso mediador, ele teve que se tornar um de nós. Ele intercede pelos homens, porque ele é homem. Ele intercede pelos humanos, porque ele é humano. Porque aqui em Hebreus capítulo 5, verso 1, está falando exatamente isso. Porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens. De onde os sumos sacerdotes são escolhidos? Dentre os homens. É constituído a favor dos homens. Então, um sacerdote humano intercedendo pelos humanos pecadores. Queridos, assim foi Jesus Cristo que se tornou um de nós, membro da família humana, e foi constituído sacerdote nosso. E o verso 2, Hebreus 5, 2. E possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. O sacerdócio de Arão, os filhos de Arão, eles estavam rodeados de fraqueza. Eles intercediam por pecadores quando eles mesmos eram pecadores. Só que com uma diferença. Agora Jesus Cristo intercede pelos pecadores não sendo pecador, tendo a natureza humana, entendendo as nossas lutas contra o pecado, mas ele sempre venceu o pecado, ele nunca pecou. E agora o verso 3, Hebreus 5, 3. E por esta causa deve ele, tanto pelo povo como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. Todos os sacerdotes da família de Arão ofereciam sacrifício pelos pecadores e ofereciam sacrifícios por si mesmos, porque eles também eram pecadores. Mas Jesus Cristo não precisa oferecer sacrifício por si mesmo, porque ele nunca pecou. Aleluia! E aqui diz o verso 5, Hebreus capítulo 5, verso 5. Assim também Cristo se não glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse, tu és meu filho, hoje te gerei, como também diz noutro lugar, tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus foi constituído sacerdote no santuário do céu,
porque no santuário da terra ele não podia ser sacerdote, porque ele não era da linhagem de Levi e nem da família de Arão. Mas no santuário do céu ele foi constituído conforme a ordem de Melquisedeque. Da mesma forma como Deus constituiu Melquisedeque como sacerdote, Deus constituiu também a Jesus como sacerdote. Como Deus fez? Por ordem direta de Deus, sem necessitar genealogia sacerdotal. Aleluia, meus queridos. Agora, queridos, quando nós lemos 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, abra sua Bíblia. Na primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9, aqui fala que nós somos constituídos por Deus como um sacerdócio, um reino de sacerdotes. Lemos aqui 1 Pedro 2, 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Interessante, queridos, que Jesus Cristo é o único mediador no santuário do céu, entre Deus e os pecadores. Mas Jesus Cristo coloca os seus irmãos e irmãs na terra, os que foram comprados pelo seu sangue. Jesus Cristo diz para este remanescente de Deus que vive na terra, ele diz: vocês são o sacerdócio de Deus na terra. Vocês vão interceder por essas pessoas que necessitam de salvação, vocês vão orar por elas, vocês vão estudar a Bíblia com elas, vocês vão explicar sobre a santa lei de Deus para elas. Vocês são sacerdócio, vocês representam a mim diante do povo. Por isso somos chamados sacerdócio real, nação santa. Que privilégio, meu querido irmão, ser sacerdócio, ser nação santa. Que privilégio Deus está dando para seres pecadores como nós. Somos pecadores, sim, mas fomos resgatados pelo sangue de Jesus Cristo e foi gerado em nós a natureza santa de Jesus pelo Espírito Santo. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Aleluia! Nós não éramos povo de Deus, mas fomos resgatados pelo sangue de Jesus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Hoje nós vivemos na misericórdia de Deus. Aleluia! Que privilégio esse que Deus nos deu, queridos. Somos sacerdócio real de Deus. Por isso, representamos um Deus santo. Precisamos viver uma vida santa. E é Ele que nos dá a santidade dEle. Ah, queridos, Deus quer que os seus filhos o representem, reflitam a santidade de Jesus Cristo. Seja você, meu querido irmão, minha querida irmã, parte deste sacerdócio real, desta nação santa, porque Deus derrama sobre você o Espírito Santo, e o Espírito Santo santifica todo aquele que recebe o Espírito de Deus. Aleluia, aleluia. Na parte de quinta-feira, Jesus é mediador de uma aliança superior. Que aliança superior é essa? A primeira aliança foi aquela feita no Sinai, com base no santuário da terra, com a linhagem arônica de Levi como sacerdotes, com sacrifícios de animais, o santuário terrestre. Esta é a primeira aliança. Mas, queridos, agora Jesus Cristo se tornou mediador de uma aliança superior. Uma aliança superior onde o sacerdote é Jesus Cristo, não da linhagem de Arão, mas como Melquisedeque foi constituído sacerdote. Na aliança superior, Deus tem o próprio sangue de Jesus Cristo para a purificação dos nossos pecados. A nova aliança, a aliança superior, se fundamenta no santuário do céu, onde está lá o trono de Deus. Queridos, a aliança superior está mencionada aqui em Hebreus capítulo 8. Abra sua Bíblia. Hebreus capítulo 8, nós vamos ver então o verso 8 até o verso 12. Hebreus capítulo 8, versos 8 até o verso 12. Porque, repreendendo-os, lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto. Este novo concerto não está no futuro, hoje já está no passado, porque foi com o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz que foi estabelecido o novo concerto. Foi com a inauguração e consagração do santuário celestial que este novo concerto foi confirmado. E nós lemos aqui no verso 9: não segundo o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito,
como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Verso 10. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Aleluia! O novo concerto, Deus pega os 10 mandamentos, a sua santa lei, e a escreve no nosso entendimento, no nosso coração. É isso que o Espírito Santo faz. O sangue de Jesus Cristo nos salva e nos perdoa, mas o Espírito Santo implanta em você a lei de Deus. Ele escreve esta lei na sua mente, e ele coloca em você o amor por esta lei, o amor, este apreço, este carinho pelos mandamentos de Deus. Por isso, queridos, depois de salvos em Jesus Cristo, nós somos santificados em Jesus Cristo, quando recebemos a mente de Jesus. Quando o Espírito Santo escreve a lei de Deus na nossa mente, estamos sendo santificados. A santificação só acontece na vida daqueles que já foram salvos por Jesus Cristo. Então ele escreve a lei de Deus na nossa mente, no nosso entendimento, em nosso coração. E não seremos mais estranhos, mas seremos filhos e filhas de Deus. E o verso 11, capítulo 8 de Hebreus, verso 11. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Porque serei misericordioso para com suas iniquidades, e dos seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Nova aliança, novo concerto, Jesus Cristo, nosso mediador, nosso sumo sacerdote, a lei de Deus sendo escrito no nosso coração, aleluia. Fomos feitos por Deus, escolhidos por Deus para sermos representantes de Deus aqui, sacerdócio real, nação santa. Enquanto Jesus nos santifica através do Espírito Santo, enquanto Jesus intercede por nós no céu, Ele nos reveste de autoridade para sermos seus agentes, seus representantes na terra. Deus nos chamou para sermos sacerdócio real, nação santa. E Deus espera ver em você o caráter de Jesus, a santidade de Jesus, o amor que Jesus tem pelos pecadores. Ele quer ver este amor na sua vida. Nós fomos chamados para anunciar ao mundo as boas novas da salvação e atrairmos o mundo para aquele intercessor e mediador nosso que lá no céu intercede por nós. Este mediador, Jesus Cristo, Ele em breve vai fechar a porta da graça, meu querido irmão. A porta da graça não ficará aberta para sempre. E Ele voltará a esta terra para buscar a nação santa, o povo adquirido pelo seu próprio sangue. Que Jesus Cristo conforte o seu coração com estas mensagens poderosas, maravilhosas mensagens de Deus para você, meu querido irmão. Assim como a geração do deserto, nós estamos na fronteira da terra prometida. Assim como aquela geração no deserto demonstrou incredulidade quando estava bem na fronteira com a terra prometida, muitos hoje estão desanimados, estão mornos. Laodiceia está morna. Deus quer acordar Laodiceia. Estamos na fronteira com a nova terra, estamos na fronteira da terra prometida. Deus quer despertar o seu povo, reavivar o seu povo. Nossos privilégios, nossas responsabilidades são muito grandes. Preparar um povo para entrar no novo céu e na nova terra. Nós não estivemos no Monte Sinai, mas Deus nos chama para o Monte de Sião. Abra sua Bíblia e vamos ler Hebreus capítulo 12 e o verso 18 em diante. Porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão e as trevas e a tempestade. Não foi essa a nossa experiência no Monte Sinai. Mas o verso 19, e ao sonido da trombeta, e a voz das palavras, da qual os que a ouviram pediram que se lhes não falasse mais, o povo ficou com medo. Verso 20, porque não podiam suportar o que se lhes mandava, se até um animal tocar o monte será apedrejado. Agora o verso 21, estou lendo Hebreus 12, 21. E tão terrível era a visão que Moisés disse, estou todo assombrado e tremendo. Verso 22, agora falando do seu privilégio, do nosso privilégio. Mas chegastes ao monte de Sião. Nós não fomos ao Monte Sinai, mas nós viemos ao monte de Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial,
aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus. E o verso 24, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão. Meu querido irmão, este é o nosso privilégio. Nós nos achegamos a Sião, nós recebemos de Deus a bênção de pertencermos a esse sacerdócio real, pertencemos à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a universal assembleia da igreja dos primogênitos, e temos a Jesus, o mediador de uma nova aliança. Que alegria, que privilégio! Que Deus derrame sobre você o Espírito Santo, para que você se alegre, para que você se valorize, porque você é filho e filha de Deus. Você é o representante de Deus na terra. Que Deus te abençoe, meu querido irmão. Que Deus enche o seu coração da paz. A paz que só Jesus Cristo pode dar. Deixo com vocês a paz de Jesus. Amém.